Olá, pessoal! Eu sou a professora Raqueline Bernardi e esse é o canal Hackeando a Matemática. Hoje nós vamos falar sobre a equação polinomial do primeiro grau. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você seguir a gente aí no canal e já deixar o seu joinha, que isso vai ajudar muito. Eu fiquei uns dias aí sem gravar vídeos porque eu estava com uma gripe, então tinha que poupar minha voz e não estava conseguindo gravar vídeos, mas agora nós voltamos. Então vamos lá começar o nosso vídeo? O que é equação? Bom, uma equação é uma expressão matemática que estabelece uma igualdade entre duas quantidades ou expressões. Ela consiste em um lado esquerdo, que é o primeiro membro, e um lado direito, que é o segundo membro, separados por um sinal de igual. Cada lado da equação pode conter números, variáveis, operadores matemáticos e outras expressões matemáticas. E o objetivo de uma equação é encontrar o valor ou valores das variáveis que satisfazem a igualdade. Eu costumo dizer que equação é a brincadeira do esconde-esconde na matemática. Os números, eles adoram brincar, né? Assim como nós também gostamos. Então, eles se escondem ali por trás de letras e nós temos que descobrir quem são eles, onde eles estão, tá? Então, esses números, eles podem ser representados por qualquer letra minúscula. É muito comum nós usarmos a letra X, mas pode aparecer um Y, W, A, B, C, qualquer letra minúscula. E nós temos que lembrar que essas letras são números. Nós só não sabemos qual, mas tudo que vale para os números vão valer para essas letras também, tá? Que são chamadas de incógnitas. Vamos para alguns exemplos? Olha só, se eu tenho a incógnita A vezes 1, vai ser igual a A. Por quê? Porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E a incógnita A é a representação de um número. Então, se multiplicar 1, vai ser igual a ela mesma. Se eu tenho uma incógnita vezes zero, vai ser igual a zero, porque essa incógnita está representando um número. E todo número multiplicado por zero tem produto igual a zero. Se eu tenho uma incógnita dividida por 1, vai ser igual a ela mesma, porque essa incógnita é um número e todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Se eu tenho uma incógnita que está dividindo ela mesma, vai ser igual a 1, porque essas incógnitas são números e todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. E como esses exemplos, nós ainda temos outras aplicações que podem ser ditas aqui, tanto na potenciação, na adição, na subtração, em todas as operações, tá? O que for válido para os números também será válido para as nossas incógnitas. A equação, ela funciona como uma balança, tá? Onde o sinal de igual é essa balança, ele está representando a balança. E o nosso objetivo é manter o equilíbrio nessa balança. Então, a equação é uma balança em equilíbrio. Para manter a balança em equilíbrio, o que tem que ser feito? Tudo que for adicionado em um prato da balança, nós também vamos adicionar no outro. Tudo que nós retirarmos de um lado, também vamos retirar no outro. Se nós multiplicarmos de um lado, também vamos multiplicar no outro. Se dividirmos de um lado, também vamos dividir no outro. Então, tudo que nós fizermos de um lado, nós vamos precisar fazer do outro lado para continuar mantendo essa balança em equilíbrio. Vamos para um exemplo com números, tá? Digamos que eu tenho aqui uma equação x mais 5 igual a 10 e eu quero descobrir o valor do x. Para isso, eu ainda tenho que manter a balança em equilíbrio. Como eu quero descobrir o valor do x, eu quero tirar esse 5 que está ali somando com ele. Como que eu poderia tirar ele dali? Bom, fazendo a operação menos 5, não é mesmo? Mas se eu tirar 5 de um lado do prato, eu também vou precisar tirar 5 do outro lado do prato. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? X mais 5 menos 5
de um lado e no segundo membro, 10 menos 5. Bom, 5 menos 5 é 0 e 10 menos 5 é 5. Como eu disse lá atrás, tudo que vale para os números vale para as incógnitas. E todo número mais zero é igual a ele mesmo, porque o zero é o elemento neutro da adição. Então, x mais zero também vai ser igual a x, porque essa incógnita está representando o número. Então, nós temos que x é igual a 5. Encontramos aí o valor do x, certo? É assim que funciona a equação. Existem outras formas de nós estarmos resolvendo as equações que facilitam na hora de nós resolvermos em uma prova, os exercícios, né? Apesar desse jeitinho que eu acabei de explicar ser o mais correto, ele não é o mais usual, porque ele não é o mais prático. Então, vamos aí para os exemplos mais práticos de como nós podemos resolver as equações. Para resolver da forma mais prática, nós temos que rever ali o que são operações inversas, tá? Então, toda operação vai ter a sua operação inversa. Quem que é inverso de quem? Vamos ver? A adição é a operação inversa da subtração. E a subtração é a operação inversa da adição. A multiplicação é a operação inversa da divisão. E a divisão é a operação inversa da multiplicação. Nós não vamos resolver operações utilizando potenciação e radiciação nesse vídeo, mas eu já vou trazer aqui para vocês que a operação inversa da potenciação é a radiciação, né, que é a raiz quadrada, a raiz cúbica, e a operação inversa da radiciação é a potenciação, tá? Que é o número elevado ao quadrado, o número elevado ao cubo e assim por diante. Agora, sabendo quais são as operações inversas, nós vamos aplicá-las na equação. E como nós vamos fazer isso? Muito simples, tá? Nós vamos fazer a operação inversa sempre que nós mudarmos um termo de lugar, tá? Mas como assim de lugar? Quando a gente passar ele do primeiro membro para o segundo ou do segundo membro para o primeiro membro. Pessoal, esse passo a passo aqui, eu vou deixar um link para vocês baixarem um mapa mental, tá? Com esse passo a passo que vai estar auxiliando vocês a estudar ali sobre as equações e não esquecer, tá? Primeiro passo: colocar no primeiro membro todos os termos acompanhados de incógnitas. Então, olha só, eu coloquei cada termo em uma cartinha diferente para nós conseguirmos visualizar melhor essa troca. Sempre que nós trocarmos esses termos de membro, que ele passar de um membro para o outro, ele vai passar a ser o inverso do que ele era, tá? Então, como o primeiro passo, nós vamos trocar, né? Nós vamos passar todos os termos acompanhados de incógnitas para o primeiro membro. Então, nessa equação que eu estou apresentando para vocês, eu tenho ali no segundo membro o y negativo. E eu vou passar ele para o primeiro membro, certo? Como ele está negativo, quando eu trocar ele para o primeiro membro, ele vai passar a ser positivo, tá? Então, a operação inversa. Troquei ele de membro, ele passa a ser o inverso do que ele era. Agora, no segundo passo, nós vamos colocar no segundo membro todos os termos independentes. Termos independentes são aqueles que não estão acompanhados de incógnitas. Nesse caso, nós temos o 10 positivo aqui no primeiro membro, que nós vamos passar para o segundo membro. Como ele está positivo no primeiro membro, né, nós vamos mudar para o segundo membro e ele ficará negativo, que é o inverso de positivo. Feito isso, né, deixando os termos acompanhados de incógnitas no primeiro membro e os independentes no segundo membro, agora nós vamos para o terceiro passo, que é simplificar os dois membros. Então, 9y mais y vai ser igual a 10y. E 10 negativo com 30 negativo, que são duas dívidas, né? Se eu devo 10 e devo 30, então na realidade eu devo
40. Agora, prestem atenção, que nós vamos isolar o y, tá? Que é o nosso quarto passo. O 10, ele está multiplicando o y. Qual que é o inverso da multiplicação? Isso, a divisão. Então, ele vai passar para o outro lado da igualdade, para o segundo membro, né? Fazendo o quê? A operação de divisão. Agora, o nosso y está isolado, sozinho, e basta nós fazermos a divisão. 40 dividido por 10, 4. Negativo com positivo, 4 negativo. Então, nós temos aqui que o nosso y é igual a 4 negativo. Esse método, para mim, é o mais prático, mas vocês também podem utilizar o primeiro, que vai dar o mesmo resultado. Antes de nós irmos para os exemplos, eu quero mostrar esse tipo de questão que é muito comum nós encontrarmos nas mídias sociais, tá? Isso é uma equação, galera. Isso mesmo. Só que no lugar de usar uma incógnita, uma letra, ele está utilizando um desenho, nesse caso, uma banana. Então, nós temos ali que banana mais uma banana é igual a 10. E aí, será que vocês sabem quanto que está valendo essa banana? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, hein? Muito fácil. Já conseguiram pensar? Quanto que vai valer cada banana? Cada banana vai valer 5. Agora, olha só, essa mesma questão, mas no lugar de banana, nós vamos utilizar a incógnita, o x. X mais x igual a 10. Bom, x mais x é a mesma coisa de 2x. Então, nós temos que 2x é igual a 10. O 2 está multiplicando o x. Então, ele vai passar para o outro lado da igualdade, para o segundo membro, efetuando a operação inversa. Qual que é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, x vai ser igual a 10 dividido por 2. X é igual a 5. É muito fácil, né, galera? A única coisa é que, dentro das equações, nós vamos aprender a sistematizar, a construir um passo a passo, né, de como nós resolvemos isso. Muitas vezes a gente resolve de uma maneira intuitiva. Então, essa maneira intuitiva, nós precisamos também aprender a explicar ela, né, a justificar ela. E é dessa forma que a gente justifica, né, que a gente sistematiza as equações. Vamos para os exercícios resolvidos? Porque olha, galera, uma coisa é fato. O Neymar só ficou bom de bola porque ele treinou muito. E para ficar bom na matemática, não tem outro jeito além de treinar. Treino, treino e treino. Então vamos resolver alguns exercícios aí. A primeira equação, 5x mais 7 igual a 4x mais 10. Primeiro passo, vamos passar para o primeiro membro todos os termos que tem incógnita, né? O 4x está ali aparecendo logo depois da igualdade, então ele não aparece com sinal. Quando isso acontece é porque ele é positivo. Quando nós vamos mudar ele de lugar, né, de lado, então ele vai passar a ficar negativo, tá? Então, a gente copia o restante e ele fica negativo. Como o 10 é positivo, também não tem necessidade de nós colocarmos o sinal de positivo. Agora, se ele fosse negativo, é obrigatório colocar o sinal de negativo, tá? Então, vamos mudar agora o 7, né, que é o termo independente, para o segundo membro. Ele é positivo e vai ficar negativo. Então, nós vamos ter 10, né? Não precisa colocar o sinal de positivo, mas se colocar tá errado, também não, tá, gente? Se for melhor para vocês colocarem o sinal para evitar erros, então coloquem, porque não é errado. 5x menos 4x é igual a 1x. 10 menos 7 é igual a 3. Como eu falei lá atrás, tudo o que vale para os números vale para as incógnitas.
todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. Então, 1 vezes x vai ser igual a quanto? Sim, a x, tá? Sempre que der um x, um y, não tem necessidade da gente colocar o número 1. Nesse caso, eu quis colocar para mostrar para vocês, né, a validade dessa propriedade do elemento neutro da multiplicação. Vamos para a segunda equação. Então, nesse caso, nós não vamos conseguir resolver o que está entre parênteses primeiro, porque eles não são semelhantes. Então, o número que está ali fora, ele vai ter que multiplicar cada um dos termos que estão dentro do parênteses. É como se estivesse molhando as plantinhas ali, tem que molhar as duas plantinhas, né? Então, nós vamos copiar ali o primeiro membro, 4x menos 1 igual e multiplicar. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1 negativo, 3 negativo. Não pode esquecer de fazer o jogo de sinal, hein? Agora nós vamos fazer o que nós estávamos fazendo nas outras. Vamos enviar o termo que está acompanhado da incógnita para o primeiro membro, mas agora a gente vai fazer ao mesmo tempo essa troca, tá? E vamos enviar os termos que são independentes para o segundo membro. Tá? Nós vamos fazer ao mesmo tempo para dar uma acelerada ali. Mas vocês podem estar fazendo passo a passo, tranquilamente, tá? Os dois jeitos são corretos. Então, nós vamos ter o quê? 4x menos 3x igual a menos 3 e 1, que era negativo, ficou positivo. Né? 3x também, tá, galera? Ele era positivo, foi para o outro lado, ficou negativo. 4x menos 3x é igual a x, 3 negativo mais 1, né? Eu devo 3 e tenho 1, então vou ficar devendo 2. Então, aqui, meu x é igual a 2 negativo. Nesse terceiro exemplo, nós vamos ter que fazer a multiplicação do número que está fora do parênteses pelos termos que estão dentro do parênteses, tá? Nos dois membros. Então, vamos ter 3 que vai multiplicar o x e o 2 negativo, e 4 que vai multiplicar o 3 e o x negativo. Então, vamos lá? 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2 negativo, 6 negativo. Igual a 4 vezes 3, 12. 4 vezes x negativo, 4x negativo. Agora, vamos fazer as trocas. O termo acompanhado da incógnita vai para o primeiro membro e o termo independente, né, o 6 negativo, que está no primeiro membro, vai para o segundo. Lembrando sempre de fazer a operação inversa. Então, nós vamos ter 3x, o 4x que era negativo fica positivo, igual a 12, e o 6 que era negativo vai ficar positivo. 3x mais 4x é igual a 7x. 12 mais 6 é igual a 18. Lembrando, pessoal, que quando nós formos somarmos monômios, eles precisam ser semelhantes, tá? Para poder fazer a soma. O 7, que estava multiplicando o x, vai passar para o outro lado dividindo, tá? Aqui nós temos uma fração que não tem como simplificar. E não tem necessidade de nós apresentarmos ela em forma decimal. Então, nós vamos deixar ela em forma de fração mesmo. Vamos para o próximo, tá? Próximo, nós temos que multiplicar o 8, né, por cada termo ali entre parênteses. Então, vamos copiar o primeiro membro, exatamente como ele está. 2x mais 3x mais 9 igual a... Vamos fazer as multiplicações. 8 vezes 6, 48. 8 vezes x negativo menos 8x, ou 8x negativo, né? Agora, vamos fazer as trocas. O termo acompanhado de incógnita vai para o primeiro membro e o termo independente para o segundo membro. Como 8x está negativo, quando nós trocamos ele de lado, ele vai ficar, qual que é o inverso do negativo? Positivo, né?
O inverso da subtração é a adição. E o 9, que estava positivo, né, que era uma adição, vai para o outro lado, né? E qual é o inverso dele? Negativo. Agora vamos simplificar, né? Vamos somar. 2x mais 3x, 5x. Mais 8x, 13x. 13x. Igual a 48 menos 9, 39. O 13 está multiplicando, o inverso da multiplicação é a divisão. Como ele vai mudar de lado, então ele vai passar fazendo a operação inversa. Ele estava multiplicando, então ele vai passar dividindo. 39 dividido por 13. Que é igual a quanto? Essa aqui dá uma divisão exata, tá? Então, nós vamos apresentar aqui x é igual a 3. E é isso, galera. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês, tá? Não esqueçam que tem um mapa mental para vocês baixarem ali nos comentários. Então, deixe o seu like, segue o canal e até a próxima.